Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 9 de julho, da 14ª semana do Tempo Comum. E a liturgia da Palavra que nos dá a Igreja neste dia para meditarmos um pouquinho, a primeira leitura é o profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 a 8. Aqui Isaías tem uma visão, está diante do trono de Deus, com os querubins, o coro dos anjos dizendo santo, santo, santo ao Senhor dos Exércitos, incenso. Ele se dá conta, está diante da santidade de Deus, da glória, da majestade do Senhor. E ele sabe, Isaías, que toda criatura humana é indigna para ver a face de Deus, o rosto de Deus, ver a Deus. Por quê? O homem em Adão e Eva, antes do pecado, tinha uma intimidade tal com o Senhor que Deus vinha na brisa da tarde todo dia conversar com o homem, como um amigo faz com outro amigo. O pecado fez o homem perder este grande privilégio, este grande dom, de ver a Deus face a face. Porém, o Senhor quer purificar-nos, nos converter, ajudar-nos, para que nós possamos de alguma maneira contemplar a sua glória, contemplar a sua majestade, participar da intimidade de Deus. Porque se eu não participo da intimidade de Deus, como vou levar ao mundo uma boa notícia? Qual é a boa notícia? Que o homem, que antes estava sem poder contemplar a Deus, ver a Deus, se dirigir a Deus com esta familiaridade, descobrir a Deus como Pai, como Senhor amoroso. Sim, é verdade que Deus, como diz a leitura, é este que está sentado no trono da majestade, com toda esta liturgia, serafins, querubins, etc., incenso, ou seja, até algo meio assustador. Mas o Senhor, em Isaías, convida cada um de nós. E aqui um dos anjos leva uma tenaz, uma brasa, com uma tenaz, com uma pinça, e purifica os lábios de Isaías, porque diz que desde que esta brasa tocou a tua boca, você foi purificado. Por que a boca? Porque o homem, quando não vê a glória de Deus, o seu amor, a glória de Deus na nossa fraqueza, o efeito da palavra, da graça de Deus em nós, ele não pode falar bem de Deus, glorificar, proclamar, anunciar. Como fará isto? Primeiro o homem tem que participar deste dom que é a intimidade de Deus, da comunhão com Deus. Por isso, Isaías o que escuta? Ouvi a voz do Senhor que dizia, quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías responde, aqui estou, envia-me. Mas depois de ser purificado, por isso a igreja, com a conversão, com a obra de salvação que a igreja quer que se realize em nós, quer sim destruir o pecado e a morte em nós, essa escravidão de vivermos para nós, o nosso egoísmo, a nossa soberba, mas para quê? Primeiro para purificar os nossos lábios, para a gente proclamar, falar bem de Deus, dar uma ação de graças. Nós normalmente murmuramos, reclamamos, não entendemos a obra de Deus, não sei, muitas vezes sem querer ou sem enxergar esta glória de Deus, este amor de Deus, falamos mal de Deus, no fundo. Porque não entender a cruz da nossa vida e dizer, poxa, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse trabalho, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo, eu seria mais feliz. É como dizendo, olha, Deus está fazendo mal uma coisa, como posso falar bem dele? Para nós, a alegria é o próprio Senhor, é contemplar a sua intimidade. A intimidade de Deus deveria saciar, planificar o homem. Não há nada que o homem queira em Deus, de Deus, melhor dizendo, que pudesse saciar o coração do homem. É contemplar a intimidade de Deus. E por isso pode falar bem de Deus e proclamar isso aos homens. Essa é a nossa missão. Anunciar ao mundo como Deus é bom, como Deus é santo, como Deus é maravilhoso na nossa vida. Sim, mas olha, me permitiu a cruz, me permitiu isto, olha esta doença na minha vida, sim.
Mas a cruz é aquilo que destrói em mim a escravidão de viver para mim. Por exemplo, me dá uma pessoa difícil, com um caráter complicado, não consigo aceitá-la como ela é. Mas este caráter desta pessoa, primeiro manifesta que eu não sei amar, que eu não consigo amar os outros como eles são. Talvez aquilo que o outro manifesta como um espelho o que eu tenho dentro. Mas o fundamental é esta cruz que me dá o Senhor, que, por exemplo, pode ser o caráter de uma pessoa, mata em mim o egoísmo, a escravidão de viver para mim, me obriga a sair de mim para o outro. Mas eu não tenho como amar o outro, exato. Por isso eu preciso da graça de Deus, dessa tenaz, de ser purificado, de que o Senhor me dê do seu Espírito para que seja obra dele, amar o outro como ele é, para que eu não roube a glória de Deus. Isaías contempla a glória de Deus. O homem muitas vezes quer roubar a glória de Deus. Olha como eu amo, olha como eu aceito todo mundo como ele é, olha como eu faço caridade, olha como eu sou um cara bom e justo, olha como eu sou... E a gente tem que reconhecer tantas vezes que não somos assim. Que difícil é sair de mim mesmo, que difícil é não estar apegado ao meu dinheiro, ao meu trabalho, às minhas coisas, ao meu afeto. Que difícil. E o Senhor precisa de, com a cruz, destruir em nós essa escravidão, para de verdade vivemos ao outro, passar ao outro. Eu espero que o Senhor de verdade nos ajude e nos purifique com a tenaz, que lembra sofrimento, lembra a cruz, e com a cruz o Senhor pode salvar-nos, purificar-nos, transformar-nos, para que eu de verdade possa dizer ao mundo, Deus é bom, porque destruiu em mim a escravidão que me levava ao pecado e à morte, e me fez livre, me fez capaz de morrer a mim para fazer a vontade de Deus hoje. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, do versículo 24 ao 33. Temos acompanhado desde quarta-feira, me parece, este trecho do Evangelho de Mateus, do envio dos apóstolos 2 a 2 pelo Senhor, com o poder para expulsar demônios, etc. Terá o Evangelho de Lucas, me parece que até também capítulo 10, que os discípulos, voltando do envio 2 a 2, vão dizer, Senhor, até os demônios se nos submetem. E Jesus vai dizer aos discípulos, olha, eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Mas o que estava fazendo Satanás no céu? Esse é o problema. O demônio estava querendo tirar Deus do trono e se colocar no lugar de Deus. E todo aquele que vive como demônio, escravo de si mesmo, querendo ser Deus de si mesmo, que tudo seja como ele quer, os outros sejam como ele imagina, quer destronar a Deus e dizer, você não sabe fazer as coisas, deixa que eu sei fazer. A vida tem que ser como eu quero. Eu sou Deus. E por isso, Jesus está nestes dias, neste envio dos discípulos para anunciar o reino, e anunciou aos discípulos ontem os perigos que eles vão enfrentar por entrarem nesta missão, neste anúncio. Serão perseguidos, o pai entregará o irmão entregará o irmão. Olha, que bagunça. Porque o mundo não aceita o Evangelho, não aceita a boa nova de Cristo, sempre vai perseguir. Aqui, Jesus hoje vai na mesma toada. Olha, Jesus vai dizer aos discípulos, o discípulo não é maior que o mestre. Se o mestre foi desprezado, que é Cristo, sofreu, etc., imagina o discípulo, fomos nós. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como seu senhor. E se o dono da casa lhe chamar de Beelzebul, que é Cristo, lembra? Quando Jesus cura aquele mudo, expulsa o demônio e o mudo fala, o pessoal, os fariseus vão dizer, não, ele expulsa o demônio pelo poder de Beelzebul, o príncipe dos demônios. E é isto que está se referindo Jesus. Se me desprezaram, se não me acolheram, se me crucificaram, imagine você, meu caro, a você que quer ser meu discípulo. Se aconteceu isto com o nosso Senhor, imagine conosco. Porém, de Jesus,
Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo, escuridão, dizei à luz do dia. E o que escutai ao pé do ouvido, proclamai sobre os telhados. Não ter medo de iluminar a vida humana. Olha, vocês estão me engano, vivendo a sexualidade deste jeito, querendo viver, destruir a família e viver outro tipo de família. Enfim, destruir as verdades de Deus, os mandamentos, para viver a sua verdade, a idolatria do eu, anunciar nos telhados, não ter medo. E diz Jesus, olha, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Porque, sim, me perseguem, mas não me tiram a fé, não me seduzem a viver como eles. Então, tranquilo, não tem como matar a minha alma. Quando que matam a minha alma? É disso que Jesus, tenhais medo daqueles que podem colocar corpo e alma na geena, no inferno. E como fazem isso? Me seduzindo a viver como eles. Fora de Deus, fora da vontade de Deus, fora do Evangelho. Este é que é o problema. Não? E que não temos medo. Não? Tudo que acontece, olha, não se vende 2 pardais por algumas moedas, etc. Nada acontece sem que o Pai permita. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estáis contados. Não tenhais medos. Vós valeis muito mais que os pardais, etc. Para que a gente não tenha medo. Confie, mesmo que a nossa vida esteja ameaçada pela perseguição, pela incompreensão do mundo. Não ter medo. Ser firme. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu declararei em favor dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também negarei diante do meu Pai que está no céu. Espero que a gente se mantenha firme no testemunho de Jesus, no testemunho do Evangelho, no testemunho da sua palavra. E que sejamos estes que, enviados ao mundo, a gente já sabe o que vai receber do mundo. A paga será a perseguição. Mas não tenhamos medo. Se fizer assim com o nosso Mestre, o que nós estamos esperando? Fama? Sucesso? Ser acolhido? Não. Que de verdade possamos dar o bom testemunho de Cristo no meio do mundo. Hoje a igreja celebra a memória obrigatória aqui no Brasil de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus, a nossa santa brasileira. E eu espero que ela interceda por nós, para que sejamos firmes na fé, firmes no Senhor. Por isso farei a oração coleta da memória de Santa Paulina. Oremos. Ó Deus onipotente e eterno, que exaltais os humildes e simples e conduziste Santa Paulina pelo caminho da santidade através da aprovação, do trabalho humilde e da oração constante, concedendo-nos por seu auxílio e a seu exemplo, suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e encontrar a plenitude da vossa graça no serviço às pessoas, especialmente as mais necessitadas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até segunda-feira, meu irmão, minha irmã, para este nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Até mais.